reciclagem e reutilização. O que para muitos é considerado lixo, para outros é oportunidade. O Rede Olhares de hoje mostra exemplos de como as cidades aqui do estado do Rio Grande do Sul reutilizam os seus resíduos. O assunto, a partir de agora, é meio ambiente. O Brasil produz todos os dias cerca de 240 mil toneladas de lixo. A coleta seletiva está avançando, mas o Brasil precisa ainda avançar muito mais. E é isso que a gente vê então na primeira reportagem da TV Fevale. Meu nome é Janete Ferreira da Silva, tenho 50 anos e sou catadora. Com esse trabalho que eu sustento minha família, né? E ainda pago aluguel, pago luz e pago água, né? ...240 mil toneladas. Este é o número de lixo produzido diariamente no Brasil. Se multiplicarmos por 365, é praticamente impossível imaginar a quantidade de material gerado em um ano. Mas você sabe para onde vai todo esse resíduo? Desde a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada em 2010, os lixões a céu aberto são considerados crimes ambientais. E por este motivo, os programas de coleta aumentaram nas cidades brasileiras. Nós tínhamos até em torno do ano de 2010, quando foi aprovada a política, um certo esquecimento em relação a este problema. Então, a política inclui os catadores como parte do processo de gestão de resíduos sólidos no Brasil. Dados do ano passado indicam que as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste possuem o pior cenário do país, quando o assunto é reciclagem. Os números melhoram quando descemos para o Sudeste e Sul do Brasil. Juntas, estas regiões totalizam 81% das 927 cidades que realizam algum tipo de coleta seletiva. Dentro deste índice está Novo Hamburgo, município de 235 mil habitantes, na região metropolitana de Porto Alegre. A cidade possui uma cooperativa com 80 catadores associados. São em carrinhos motorizados como este que parte dos resíduos sólidos são coletados. O seu Sadi já é figura conhecida na região. Catador há 22 anos, é com esse trabalho que ele sustenta a esposa e os 4 filhos. Brinco com os colegas de serviço, na rua também, né? Por isso que o povo das vezes, né, fica gostando da gente, né, do tipo da gente. Cerca de 200 toneladas de resíduos chegam diariamente pelos caminhões de lixo. Eles são colocados nessas esteiras e passam por um processo de triagem manual feita pelos catadores. Esse material, então, que a gente classifica, que é o nosso salário do mês, né? A gente faz, então, em torno de umas 20 toneladas de papel por semana. Cada tipo de resíduo tem o seu valor no mercado. O vidro vale 8 centavos o quilo. O papel varia entre 30 e 40 centavos. As garrafas PET e o alumínio são os materiais mais valorizados, podendo ser vendidos por até R$ 2,00 o quilo. O restante, inutilizado, vai direto para aterros sanitários. Pode não parecer, mas este setor movimenta ao ano mais de 10 bilhões de reais. E os benefícios vão além. A reciclagem economiza recursos naturais, aliviando os lixões e se transformando em novos produtos. Professora Vânia, como é que funciona então essa Política Nacional de Resíduos Sólidos? Bom, a Política Nacional, ela era quase um sonho, né, em termos de políticas brasileiras, porque nós vínhamos construindo uma série de políticas setoriais para diferentes tipologias de resíduo. Por exemplo, resíduo da construção civil, resíduo de serviço de saúde, resíduo de óleos lubrificantes, enfim.
E a política como um todo, congregando todos os resíduos e falando de gestão integrada, ela vinha sendo discutida há mais de 10 anos. Então, ela é considerada um marco na história da legislação brasileira em termos de resíduos sólidos, a editoração dela em 2010. E, como foi comentado na reportagem agora, o que é importante ressaltar dela é que, além de estabelecer, então, o regramento geral para o gerenciamento de resíduos, ela abre um espaço bastante significativo para a questão dos catadores. Então, por exemplo, praticamente quase 5 páginas da política são dedicadas a este segmento, incluindo a questão de geração de trabalho e renda como prioridade da política, e também estabelecendo que os resíduos só poderão ser destinados para outras vias depois de terem sido empregadas, então, todas as políticas no sentido de promover a segregação e o encaminhamento para a reciclagem dos resíduos potencialmente recicláveis. Outro aspecto importante também com relação a isso é que quanto mais forem estimulados, os municípios que estimularem a coleta seletiva teriam prioridade na obtenção de recursos junto ao governo federal. Recursos federais serão priorizados para municípios que tenham política de catadores implementada e a coleta seletiva também implementada. A coleta seletiva já é uma conduta dentro do gerenciamento de resíduos, né, bastante consolidada em algumas regiões, especialmente no Sudeste e no Sul do país, como ali a reportagem coloca. De fato, as práticas de segregação de resíduos, elas estão mais consolidadas nessas regiões. Embora ainda a gente tenha muito dessa segregação com a mistura recorrente dos materiais. Então, o que a gente percebe em algumas situações, esses vídeos, essas reportagens, normalmente se colocam o catador, não é? Na figura ainda do total responsável da manipulação do resíduo e da separação dos materiais, o que, na verdade, não seria exatamente isso que a gente coloca como princípio da segregação. O gerador tem que segregar, ele é o responsável por tal, e depois a próxima etapa, sim, fica, de certa forma, facilitada para a cadeia como um todo posterior. Bom, na verdade, a gente precisa mudar algumas formas de pensar e até de conceituar essa questão do lixo, né? Nós somos de uma geração em que lixo era algo descartável, jogado fora, não prestava para nada, não era utilizado para nada. Na verdade, a gente precisa mudar essa conceituação de descartável para o conceito da matéria em si, o ciclo da matéria. Ou seja, a matéria tem um fluxo cíclico. Ora ela faz parte do ser vivo, ora faz parte do meio ambiente. De tal sorte que, pensando nesse sentido, a gente tem que entender que o lixo, então, passa a deixar de ser lixo para ser matéria reciclável ou, no caso ainda orgânica, ou degradável, no caso é orgânica. Dessa maneira, nós reduzimos, digamos assim, o consumo, né, daquelas fontes potenciais de minérios que são utilizados na manufatura distinta da atividade humana e edificações, enfim. E assim como nós devolvemos para a própria natureza, para o próprio meio ambiente, para o solo, mais precisamente, aqueles nutrientes, aqueles sais minerais que foram retirados quanto da colheita do que a terra produziu. Então, acho que a partir desse pensamento do reaproveitamento, da reciclagem, da reutilização, consorciados com a redução desse consumo, né, nós começaremos a dar os primeiros passos. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, as empresas são as responsáveis por descartar corretamente toda a sobra da sua produção. Então, algumas empresas já estão se associando a outros trabalhadores que, a partir dessas sobras, fazem novos produtos. No Vale dos Sinos, o grupo Canoa é um exemplo disso. E vamos ver, então, esse exemplo na reportagem da TV Unicinos. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, assim, achei meio estranho, né? Tanta coisa suja, né? A gente, quando viu aquele amontoado de material, de matéria-prima, não se imaginava, não, mas daqui não vai sair acessório, não vai sair uma bolsa, uma carteira, um chaveiro. No começo, eu achei estranho também, porque eu não imaginava que pudesse fazer alguma coisa com
produto reciclado, com borracha. O Grupo Canoa foi uma ideia que veio através da Refap, da Petrobras, a Prefeitura Municipal de Canoas e Sebrae, para que se trabalhasse com resíduos, com sobras e que fosse um derivado de petróleo. Por isso a Petrobras se interessou mais nessa área. No caso, eu já não trabalhava mesmo antes, né? Então, para mim, isso aqui também foi até que um jeito de ter uma renda para mim também, né? Não só do marido daí, né? Quando a empresa tem lá, eu tenho um resíduo aqui, quero fazer doação e tal, a gente vai na empresa, busca esse resíduo e traz para cá para ser classificado aqui no projeto. Então, nós produzimos artefatos de borracha, principalmente para o setor automotivo. 4 toneladas de peças por semana. E cerca de 500 quilos acabam gerando de rebarba. Então, a oportunidade de associar a sustentabilidade, que é utilizar uma rebarba, um resíduo do processo, com uma responsabilidade social, que é o projeto da Dona Edith, foi uma oportunidade que a gente abraçou. Depois feita a lavagem, a gente seca a matéria-prima, né, tudo direitinho. Aí precisa cortar conforme o modelo do que foi feito, se é um colar ou se é uma bolsa. Nós preparamos as peças em cima do desenho feito pela design. Eu tenho noções de design, enfim, de formas e produto, e elas têm a técnica, né? E o material. Então, é feita uma parceria. Depois da coleção feita, pronta, já com etiqueta, com tudo, né? A gente coloca um código para identificação da peça, tudo direitinho. Aí isso é colocado na internet, né? Nós temos lá no Facebook, temos um blog colocado lá. E através dali as pessoas vão conhecendo e já fazendo pedidos em cima disso. Os valores dos nossos, assim, dos acessórios, valor desde R$10, isso é preço de lojista, é claro, desde R$10 até R$48, R$50. O preço das bolsas varia de R$60 até R$150. Que está sendo negociado hoje, já deveria ter sido posto em prática até o final do ano passado, que são os acordos setoriais. Significa simplesmente as empresas, realmente quem fabrica é o derradeiro responsável pelo seu produto pós-consumo. Esse produto ele tem uma marca, ele tem um nome associado a ele. Então, os acordos setoriais eles estão sendo negociados agora com vários segmentos, e um dos segmentos é o segmento das embalagens, onde as empresas, as suas representações, as associações, como a Abiplast, a Abividro, enfim, estão tendo que desenhar, digamos assim, a logística reversa dos seus produtos. Ou seja, eles vão ter que entrar dentro desse processo, nas cadeias produtivas, favorecendo a organização de sistemas como esse, no sentido de promover a recuperação dos seus produtos, das suas embalagens, no caso, né? Ou dos produtos, no caso de pilhas, baterias, lâmpadas, pneus, medicamentos, embalagens de resíduos químicos de maneira geral, enfim, todos os perigosos e também a questão das embalagens. Então, eu acredito que se a gente realmente conseguir fazer a política funcionar, porque agora ela é lei, em sendo lei, em tese, todos estamos obrigados a cumpri-la, né? Que a gente comece a dar um novo direcionamento, digamos assim, para a questão da reciclagem, envolvendo também os fabricantes que são, de fato, quem pensa, quem desenha, quem decide e quem também estimula que a gente consuma são os fabricantes. É o projeto Vassouras Pets, que além de tirar então esse lixo do meio ambiente, aumenta a renda dos recicladores. A reportagem é da nossa equipe aqui da UXTV. Eu jamais pensaria que de um pet e podia ser uma vassoura. Eu pensava que do pet só podia ser o pet. E daí agora ver que o pet que eu vejo vir das casas das pessoas virar uma vassoura é bem... uma coisa assim que sem explicação. Luana trabalha na Associação de Recicladores Interbairros em Caxias do Sul. Aqui chegam todo mês cerca de 4 toneladas de garrafas PET. Antes, esse material era prensado e vendido a R$ 1,30
por quilo de plástico. Mas desde outubro de 2014, Luana transforma as garrafas em vassouras, a partir de um projeto desenvolvido pela Universidade de Caxias do Sul e outras 6 instituições do estado. Não adianta a gente produzir a mesma coisa que já vem sendo feito e não trabalhar com o desenvolvimento, né, pessoal de quem vai estar envolvido com isso. A UX, a partir disso, identificou alguns potenciais de produção, adquiriu alguns equipamentos, capacitou pessoas e fez a doação desses equipamentos junto à Associação Interbairros, aonde a gente começa a produzir novos perfis de profissionais, ou seja, um catador que está qualificado para ter uma renda extra. Nós sempre quisemos fazer um produto final. Acho que todos os recicladores sonham com isso, da gente um dia poder fazer o produto final. E a gente nunca tinha conseguido. O que me surpreendeu foi chegar lá, passar o treinamento a eles e eles estarem muito receptivos. Eles aprenderam com muita facilidade e ficaram muito entusiasmados. Com o projeto, a renda dos recicladores aumenta em 10 vezes. Isso porque uma vassoura é feita com 7 garrafas PET. O lucro, que era de R$ 1,30 por quilo de plástico, passa a ser R$ 13. O desafio agora é vender esse produto. Historicamente se tem a nível de sociedade preconceitos com relação a produtos reciclados. Não que não tenham durabilidade, não que não tenham uma aplicabilidade, né? Mas ainda lhes falta um visual bonito. Conseguimos chegar com relação ao produto da vassoura num design aceitável. É um produto social. Nós não vamos concorrer com outra indústria, nada disso. Nós queremos derrubar 2 preconceitos. Quanto ao produto, eu creio que esse já derrubamos, que é no momento que entra a tecnologia da universidade. O outro preconceito é mais difícil de derrubar, que é o preconceito com quem vai fazer a vassoura, com quem cata a matéria-prima. A gente teve um olhar muito importante para o social, que era, sim, o desafio de auxiliar esse catador, esse profissional, a continuar lutando, né? Mostrando para eles que sim, que é possível mudar a sua realidade, ter uma geração de renda superior ao que eles têm, com ações muito simples. As vassouras PETs produzidas pela Luana na Associação de Recicladores são mais resistentes e recomendadas para ambientes externos. Agora elas vão passar por um teste de qualidade. Nós estamos numa escola pública aqui de Caxias do Sul para falar com a dona Lúcia, que trabalha há 20 anos na limpeza dessa escola. E é a dona Lúcia que vai nos dizer se as vassouras são resistentes ou não. A vassoura é ótima para varrer calçada, para varrer os vincos das calçadas, porque ela é forte, bem boa de varrer, ela varre bem os cantinhos. Ver que saiu uma vassoura tão boa de um PET, que a vassoura é bem resistente, assim, para varrer piso, calçada, e saber que eu fiz a vassoura, né, é bem mais legal. Se fala em cadeia produtiva na área de resíduos, né? A Vânia está aqui, enfim, que trabalha há muito tempo, Soldatelli também. As coisas não são simples, né? No sentido de que a gente agora vai partir para um momento em que a gente vai viver sem a geração de resíduo, não é? E minimizar toda essa geração. Nós estamos, né, dentro de um contexto em que a gente dorme gerando resíduo. Não há diretamente alguém trabalhando naquele momento, gerando um produto que eu vou adquirir no dia seguinte e que vai estar gerando algum tipo de matéria ou material decorrente disso. Quando a gente passa desse momento, desse contexto social em que a gente acostuma a gerar e não participar desse processo, a gente salta para um outro momento em que a gente tem hoje responsabilidades e, mais do que isso, agregar valor a toda a cadeia. E não só agregar valor no sentido de segregar corretamente, de entregar um material melhor para a cadeia de catadores, mas que esses catadores eles possam agregar valor, sim, ao seu trabalho e dentro daquela perspectiva, não somente segregar, mas gerar um produto, de fato, que o restabeleça na cadeia social, do emprego, da renda, da educação, porque é isso que a gente vê, a questão, ela motiva a inserção desse indivíduo
resíduo e ele busca novos momentos sociais com essa integração e com essa agregação de valor. Vem lá de Passo Fundo, no norte aqui do estado. Eles fazem um projeto para reciclar banner, que o banner é um produto derivado do petróleo, que às vezes demora mais de 550 anos para se decompor na natureza. A reportagem é da TV UPF. Que destino dar aos banners utilizados como propagandas? Geralmente eles vão parar em aterros sanitários junto com o restante do lixo que produzimos, causando impactos ambientais muitas vezes irreversíveis para o meio ambiente. Só que esse grupo achou uma outra solução para esses materiais. Aqui eles viram bolsas e sacolas. Esse trabalho que é feito com os banners aqui na Universidade de Passo Fundo, ele se chama upcycling, que seria o quê? Você faz uma reutilização do material, só que com o mínimo de energia possível. Então é um outro conceito, é um conceito um pouco diferente da reciclagem que nós estamos acostumados. A bolsa, ela é basicamente só costurada. Então não seria um processo muito difícil de ser confeccionado e dá para ser feita várias no mesmo dia. Um banner de 1 metro por 90 centímetros custa em média R$ 150. Como o projeto recebe doações, não há custo com o material e os alunos trabalham de forma voluntária. Alguns trabalhos científicos já demonstram que esses banners jogados, por exemplo, junto com o lixo doméstico, acaba produzindo níveis muito altos de cádmio, bário, outros metais que são considerados tóxicos, né, os íons desses metais, e aí então eles podem contaminar o solo, a água, o ar. Os envolvidos com o projeto fazem uma busca na universidade para arrecadar banners que sobram de apresentações de trabalho, de especializações e mestrados, além de empresas que já conhecem o projeto e que doam os banners. Só que essa turma não se contentou em apenas reaproveitar. Eles viram que, além de colaborar com a natureza, também era possível fazer muitas pessoas sorrirem. Como a gente propôs esse projeto em criar bolsas e sacolas, então não teria um fundamento a gente só fazer e realmente guardar dentro da universidade. Então a gente pensou em estar doando para pessoas que necessitam e que realmente vão utilizar, até porque não teria lógica a gente fazer um produto e ele ser descartado novamente. A produção das bolsas que acompanhamos foi destinada a uma instituição que desenvolve atividades com meninas de 6 a 18 anos. E o resultado de dias de trabalho com a costura das bolsas foi parar em cada rosto, em cada sorriso de quem foi presenteada. Assim como a gente tem o hábito de escovar os dentes, pode ter o hábito de justamente separar a parte orgânica da inorgânica. Eu acho que isso é uma ação individual que acaba se tornando um despertar coletivo. Ou seja, esses núcleos individuais de ações que são exercidos dentro da família, do seio da família, né, do prédio ou do bairro, ou seja, isso vai se dispersando, isso vai se criando uma consciência coletiva, criando uma nova forma de ver essa questão do lixo e mudando a percepção do lixo para algo reciclável, reutilizável, reaproveitável e repensável. Você é da Venezuela, né? Eu sou venezuelana. Explica pra gente que instrumento é esse. Esse aqui é instrumento que chama quatro. É um Quatro? instrumento venezuelano, isso. É típico de lá, então? Típico de lá. É muito diferente de um cavaquinho, dos outros instrumentos? O que é diferente? A afinação é diferente. O tamanho um pouquinho maior, né? E já tinha estado aqui na nossa região, aqui no sul do Brasil? Nunca vim pra cá. O que tá achando? Quais são as tuas impressões, então, aqui de Caxias e da região? Eu estou gostando muito. Fui muito bem recebida aqui, gostei muito. O clima está muito frio, mas a recebida é muito calorosa, então não dá para perceber. Destello de luz se atravesó aquí en mi oscuridad. Una fracción
realidad. Y si yo pudiera, y si yo volase, y si atravesase esta cerca entera, y si yo pudiera de alguna manera acabar mi pena ya. Y si yo pudiera, y si yo volase, y si atravesase esta cerca entera, si yo pudiera de alguna manera acabar mi pena ya. Cuando al abrir mis ojos yo descubrí que no podía volar, nacido en una celda. Nunca sabré si afuera hay un lugar para que yo pueda ser de todas las maneras que yo quiero ser, para que yo me pueda encontrar con el mundo, para ver si esta vida es real o no, para que yo pueda ser de todas las maneras que yo quiero ser, para que yo me pueda encontrar con el mundo, para ver si esta vida es real o no. Y yo me pregunto qué ocurriría si yo me escapase. Es que yo podría abrir ya mis alas y finalmente volar. Y yo me pregunto qué ocurriría si yo me escapase. Es que yo podría abrir ya mis alas y finalmente volar. Mas agora vamos falar com o nosso quadro cultural, o Armazém, com a Carol Dallagnol. Oi, Carol. Oi, Matheus. O pessoal deve estar em casa se perguntando por que eu tô com uma comunidade indígena, né? Alguns integrantes de uma comunidade do Mato Grosso, aqui em Caxias do Sul. E eu vou explicar a partir da história, então. Em 1952, aconteceu o primeiro casamento oficial entre um homem branco e uma índia, que foi o Aires Câmara Cunha, casou com a índia Diacuí Calapalo. A Diacuí Calapalo é lá da comunidade da aldeia Matipu, lá do Mato Grosso. Desse casamento nasceu a única filha, que é a Diacuí. Aí nasce o projeto, a Expedição Xingu, que na verdade, que é a atração do armazém de hoje, que na verdade levou a Diacuí, que é a filha do casal, depois de 61 anos, a encontrar os parentes na aldeia Matipu, no Mato Grosso. E eu quero começar contigo, do Cicler. Desculpa, do Clerc, o porquê essa iniciativa de levar a Diacuí lá para o Mato Grosso? Bem, Carol, amigos, na realidade trata-se realmente de um resgate da história recente do Brasil, que ela já vem sido contada de várias formas, inclusive em livros, filme, como o próprio filme Xingu, dos irmãos Vilas Boas, mas nós acreditamos que ainda precise de um pouco mais de reconhecimento e valorização de algumas pessoas que estiveram efetivamente ligadas a esse desenvolvimento e a esse desbravamento de todo o Xingu. Isso a gente fala porque Diacuí Calapalo foi a primeira indígena a casar com homem branco oficialmente no Brasil. Isso ocorreu numa época de 1952, você pense bem, a comunidade indígena autorizar a filha de um cacique a casar com um homem branco. Primeiro momento, isso já gerou uma série de conversas, enfim. Por outro lado, a comunidade católica autorizar a filha de uma indígena, a casar dentro de uma igreja católica. Esse casamento aconteceu na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, levou 10 mil pessoas para assistir a cerimônia, 500 jornalistas do mundo todo, patrocinado por nada menos do que por Assis Chateaubriand, e que teve como padrinho Getúlio Vargas, então presidente, que instituiu e assinou o decreto transformando e criando a reserva indígena do Xingu. Porém, infelizmente, né, por ironia do destino, a Diacuí Calapalo engravidou já do Aires no primeiro momento, e em 1953, em 10 de agosto de 53, ela faleceu durante o parto.
na margem do rio Coluene, dentro da aldeia Calapalo, lá no Xingu. Isso gerou uma série de falácias, denegrindo até a imagem do próprio Aires Camaracunha. E o que aconteceu? Mas isso não foi a verdade, como dizem. Na realidade, ele recebeu o ritual de viuvez dentro da aldeia, ele tentou dar atenção para a esposa, infelizmente chegou lá depois que ela já tinha falecido, e assim ele conseguiu conquistar a confiança mais uma vez e trouxe a filha para voltar a residir junto com ele no Rio Grande do Sul. Então, com 15 dias de vida, Jacuí, filha, foi trazida para o Rio Grande do Sul, residia em Uruguaiana, ela está hoje com 61 anos de idade, e eu, conhecedor da história, até pela origem indígena, buscando conhecimentos e ampliar os conhecimentos, então montei esse processo da expedição Xingu 2015 e levamos a Jacuí depois de 61 anos para encontrar, primeiro de tudo, para conhecer a sua origem. Segundo, encontrar os parentes, reconhecer a família que ela nunca tinha visto antes. Só explicando, foi o ano passado, em março de 2014, e daí esse ano a comunidade, no caso, alguns integrantes vieram para Caxias. Não, na realidade, assim, nós começamos com o processo, esse específico da Expedição Xingu, em maio do ano passado. Tá. Veio todo um processo de preparação da Jacuí Cunha Dutra, porque ela reside em Uruguaiana, né, ela tem problemas de saúde, então tivemos que ter um acompanhamento psicológico para preparar ela, porque ela nunca quis ir mais voltar, nunca voltou para o Xingu, nem com o pai, nem com amigos, nem com a madrasta, enfim, e ela confiou no meu projeto, no meu trabalho, para levá-la até lá. Então tivemos todo um processo de preparação e a expedição efetiva realmente aconteceu agora em março desse ano, no dia 25 de março desse ano. Então nós partimos de Uruguaiana, percorremos 3.000 quilômetros de carro. Esse ano mesmo, percorremos 3.000 quilômetros de carro numa expedição andando por lugares onde o pai dela passou na década de 30 do século passado. É importante citar que a expedição mais famosa dos Vilas Boas foi a expedição Roncador em 1944. Porém, a Jacuí me entregou a mala do pai dela, uma mala valiosíssima, onde a gente encontrou recortes de jornal, a gente encontrou manuscritos do próprio Aires, documentos e fotografias, como uma fotografia de 1937 mostrando o Aires falando com os índios Chavante dentro do Parque do Xingu. Então, esse é um processo interessante. Deixa eu passar só para o Culumaca e perguntar para ele. Perguntar a importância de toda essa... O fato de vocês, de Jacuí foi até lá, agora vocês vieram para cá. O que isso importa, na verdade, para a cultura indígena? Essa troca de experiências e tal? Para mim, resultado esperado é paz, né? Liberdade entre duas nações, né? Nação indígena e não indígena. Então, isso é a nossa esperança, né, de resultado. Eu entrei nessa parte como um pesquisador indígena, né. Eu já vinha desde muito tempo pesquisando, né, na área da paz, né, por causa que minha família é muito, assim, sofrido de violência, né. E por causa disso, a gente já vinha pesquisando, né. Já estou com 20 anos de pesquisa no Xingu, na aldeia Matipô, né? Eu sozinho não achava onde ela morava, né? Procurava no Rio, em São Paulo, Santa Catarina, Curitiba, no Google, né? Mas aparecia muito Jacuí, Jacuí do Maranhão, Jacuí de Brasília, Jacuí de Rio Grande do Sul, mas não reconhecia. Mas continuei, né? Graças ao Duclec, teve encontro com o cacique Arifirá em Brasília, durante a 3ª Conferência Nacional de Cultura, né? Então, Duclec com o cacique Arifirá, através da associação, né? Fazem parceria, né? Já foi lá. Então, durante essa viagem, acompanhei Duclec. Aí contou, de repente, essa história, né? Eu contei a mesma história, conferi os dois, né? Então, nós decidimos falar, né, sobre essa tia que está morando aqui, né? Então, de lá saiu o ofício, o convite da senhora Auturru, né, do Cleque. E do Cleque trouxe para cá, convidando, né? O ofício foi entregue para ela e ela foi lá. É por aí que começou essa expedição Xingu.
Ok. Do Clerc, deixa eu te perguntar, a gente está com um tempo curtíssimo. Para finalizar, a importância de estar discutindo sobre todas essas questões, e claro, a gente teve dia 19 de abril, que é o Dia do Índio, mas vocês mesmos falam que o Dia do Índio é todos os dias. Qual é a maior luta de vocês? A luta, na realidade, eu acho que é a promoção da igualdade racial. Não interessa a cor, não interessa a roupa, não interessa o sapato. Hoje em dia valoriza-se muito o ter e esquece do ser. Dentro da aldeia nós temos a valorização do ser. Nós temos uma hierarquia, nós temos o respeito, nós valorizamos a nossa tradição, mas não queremos aquela tradição como ela é, estática, parada, perdida no tempo passado. Mas nós também não queremos o modismo. Nós queremos conciliar as duas coisas, a nossa tradição, a nossa cultura, aprimorando com o conhecimento, com a tecnologia, com o crescimento e desenvolvimento dos povos, né? E por isso a gente quer que a comunidade Matipu também se integre nesse processo e cresça junto com toda a comunidade em paz. Ok. Do Clerc, só as informações, a expedição se encontra, todas as informações no site Expedição Xingu, só dar as informações. A gente tem no Facebook, né, www.facebook.com Expedição Xingu 2015, contando toda a história da Diacuí Calapalo, a história dessa viagem, e depois esse material vai se reverter num livro e também num documentário audiovisual. A Universidade de Santa Cruz do Sul está usando então esse resto para transformar as belezas do campus. Vamos ver agora. Na Universidade de Santa Cruz do Sul circulam mais de 13 mil pessoas, entre alunos, professores, funcionários e visitantes. E eles consomem. E todo este consumo de alimento gera lixo, muito lixo. São mais de 43 mil quilos de resíduos por mês. Para diminuir o desperdício e reaproveitar parte do que jogamos fora, desde 2002, a Unisc realiza a coleta seletiva. Hoje, o campus de Santa Cruz do Sul tem aproximadamente 5 mil coletores como estes. E do total recolhido, 7% são de material orgânico. E é justamente esse resíduo que dá vida e o colorido aos canteiros da universidade. Cascas de frutas, restos de hortaliças e alimentos não processados são trazidos aqui para esta composteira. Aqui o lixo orgânico é misturado com serragem e folhas secas, que são recolhidas aqui no campus. Essa mistura permanece aqui por aproximadamente 120 dias e é remexida semanalmente. O resultado é este aqui, adubo orgânico de alta qualidade, pronto para ser usado. O fertilizante, então, chega ao destino dentro do próprio campus da Unisc, os canteiros de flores e o gramado. A referência da universidade, ela também é do estudo, mas a gente tem que pensar que todos os alunos que saem daqui, eles vão trabalhar em algum lugar e eles têm que sair daqui com essa consciência do meio ambiente. No caso do estudante de Química da Unisc, Nathaniel Sampaio, a lição está sendo levada a sério antes mesmo dele sair da universidade. Ele, que também é técnico agrícola, acreditou que tratar o problema do lixo de maneira mais consciente é uma ação que pode e deve ser realizada em casa. No caso dele, um condomínio de 8 prédios com mais de 400 moradores. Desde que virou síndico há 4 anos, Nathaniel fez muitas mudanças por aqui. Os resíduos orgânicos agora são depositados nesta composteira. Após várias orientações, a gente tem inclusive anexado à composteira uma placa dos materiais indicados e não indicados, que é o primeiro passo para se conduzir a composteira. Então o morador, após essa orientação, um folder também que a gente fez, distribuiu para todos os moradores, orientando de que forma separar o resíduo orgânico dentro do seu apartamento e trazer aquele realmente que são materiais compostáveis, né? Então, após isso, o morador ele vem, traz. Desde 2011, quando se iniciou a composteira, a gente já está em torno de 60 toneladas, 60 mil quilos de material que
veio dentro dos apartamentos e já foi compostado. E para onde poderia ir tanto adubo orgânico? Fica aqui mesmo no condomínio. Junto com o projeto da compostagem, Nathaniel criou esta horta. São 32 canteiros que garantem produção para o ano todo. Todo esse material é vendido, né, para os moradores e num valor de R$1 a unidade, ou seja, pé de alface, massa cenoura, massa beterraba, massa de couve, tudo é feito para R$1. Então, esse valor que o morador paga acaba convertendo em algum investimento e benefício a ele próprio. Bom, a Universidade de Caxias do Sul sai numa linha um pouco tangencial da questão do resíduo doméstico, porque nós temos um enfoque bastante importante na questão dos resíduos químicos. A Universidade de Caxias do Sul, ela segrega em resíduos químicos anualmente entre 14 e 15 toneladas que nós encaminhamos para tratamento no Rio de Janeiro. Essa é uma ação que vem desde 97, né, Neide? Quando se iniciou, quando nós instalamos a nossa estação de tratamento de efluentes, e aí iniciamos então toda a segregação dos químicos líquidos e sólidos gerados na universidade. Além disso, o trabalho que nós temos desenvolvido também dessa época é o chamado Projeto Papel, onde todo o material celulósico, né, papel gerado na atividade administrativa, principalmente, ele é armazenado então na nossa central, triturado e comercializado para reverter na compra de livros. Que fica na região do Vale do Taquari, com a compostagem de dejetos suínos. A reportagem é da TV Univates. Capitão é um município com cerca de 2.700 habitantes, distante 143 quilômetros de Porto Alegre. O relevo é montanhoso com predominância de matas nativas, o que dificulta a produção agropecuária. Por isso, a suinocultura é o segmento mais importante do município. A produção agrícola aqui é muito pequena. Está reduzida a pastagens anuais, perenes ou anuais, mas essas áreas seriam insuficientes para a deposição de todo o dejeto produzido nas granjas. O município tem apenas 73 quilômetros quadrados e no total são cerca de 86 mil suínos. Para se ter uma ideia, a criação de gado não chega a 5 mil. No momento, um dos desafios enfrentados pelos criadores é o que fazer com o resíduo gerado pelos animais. E a área que seria apropriada para a reposição do dejeto, que é áreas de culturas anuais, nós estamos na ordem de 1.500 hectares. Naturalmente, então, essa produção toda, na forma líquida, a área agrícola não comporta essa produção hoje. Como o município hoje ele já tem uma certa necessidade de consumir esse dejeto de outra forma, a não ser lançar ele na terra, né? Então nós optamos por esse sistema automatizado, né, de compostagem, né? Todo o dejeto dos animais é escoado para um tanque de armazenamento. De lá, com o auxílio de um motor, o material é bombeado até a composteira. Uma máquina faz o derramamento do resíduo, mistura a serragem e há o material em decomposição. A cada dia a mistura deve ser mexida para a evaporação da umidade e facilitar a entrada de oxigênio que vai permitir a fermentação do composto. São 60 dias para o resíduo se tornar adubo. O seu Lírio cria suínos há cerca de 7 anos. No início utilizava a compostagem manual, mas com o aumento da geração de resíduos, já que hoje são cerca de 850 animais, foi necessário mecanizar o trabalho. E esse adubo ele é muito bem utilizado depois nas lavouras. Sim, na lavoura e floricultura, em tudo, né? Rogério, também suinocultor, há 4 anos trabalha com esse sistema. Ele investiu cerca de R$120 mil na estrutura para a transformação do resíduo produzido pelos suínos em adubo. Foi no momento em que a gente decidiu, através da empresa, em conjunto com a empresa, né, em ampliar a criação, que surgiu também a necessidade de se pensar em uma saída para o dejeto, né? Para se ter uma ideia da importância dessa produção de resíduos para a região, essa empresa de Lajeado se especializou na coleta desse material, compostagem e venda do adubo gerado. Hoje nós estamos muito satisfeitos com o nosso empreendimento, que já tem um pouco mais de 20 anos. Sem dúvida, apesar de ser bastante trabalhoso, uma responsabilidade técnica muito grande, mas sem dúvida temos os resultados. Acho que uma boa prática seria as opções de consumo, indo um pouco na linha da questão, né, que o Volney colocava antes, né, a escala de consumo em que a gente está, nos empurra muitas vezes para opções mais práticas do dia a dia.
Então, essa reavaliação familiar do que realmente é mais prático, mas do que realmente esse prático pode estar impactando na geração diária daquela família de resíduo. Então, eu costumo dizer, processar alimentos em grandes quantidades, congelar em pequenas porções, utilizá-las, né, ao longo do tempo, a compra de sucos e embalagem por sucos de polpa, não é? Enfim, estabelecer um critério na escolha dos produtos que possam ser de recarga, de refil e não daquela embalagem que já foi comprada uma vez e não precisa ser descartada. Enfim, essas situações elas podem entrar no mecanismo diário daquela família, no sentido em que a gente pode estar estabelecendo uma prática do adulto, mas que a criança ou adolescente perceba essa situação para introjetar como hábito para o dia a dia e para a sua vida de posterior. Prof. Vânia. Reforçando o que a Neide já disse, eu acho que a melhor forma de gerenciar resíduo é o que traz a política também, é não gerar. Então, o primeiro princípio é realmente nós conversarmos com aquilo que a gente costuma adquirir e ver se realmente nós temos ou não necessidade daquilo. Quer dizer, primeiro, evitar a geração. Segundo, obviamente, a segregação. Nós, minimamente fazendo uma segregação correta dos recicláveis e dos biodegradáveis, é o primeiro caminho para a gente começar a discutir também compostagem em escala maior. Hoje nós não podemos adotar essa prática porque nós separamos alguns recicláveis do resto. Ainda não entramos na discussão da segregação dos resíduos potencialmente biodegradáveis ou compostáveis. Então, esse seria o segundo passo. E, para concluir, Volney. Professor Volney. Acho que as colocações da Vânia e da Pessim, da Neide, aliás, carinhosamente minhas pupilas, né? Todos amigos aqui nesse palco hoje, né? Exato. E assim como o que foi mostrado através do programa, é muito alentador, né? É muito alentador. Mas eu incluiria um aspecto importante, que é o aspecto da educação, que me parece que vem a gênese da coisa, né? Eu acho que nós, como educadores e de regra, temos que trabalhar nas nossas entidades educacionais muito mais do que informações técnicas a respeito dos fenômenos que gerenciam o universo, o planeta ou a nossa vida, dar liberdade e oportunidade para que cada aprendiz exerça o sagrado ofício do autoconhecimento. Eu acho que está a gênese de tudo, porque a partir do autoconhecimento, nós levamos o aprendiz a um caminho de descoberta da humanização, da divinização e da espiritualização. Me parece que a partir daí, então, isso leva à possibilidade de ter uma consciência real sobre a vida, suas nuances e o despertar de uma consciência coletiva. E o despertar dessa consciência coletiva é que permitirá, então, que a gente possa ter uma real e verdadeira esperança para com relação ao futuro vindouro, não só em relação à questão da alteração do lixo como sendo uma matéria dentro do ciclo da natureza, mas também todas as outras ações que o homem exerce junto ao planeta. Tá ótimo. Autoconhecimento, repensar o consumo e separar. Com essas 3 dicas, nós terminamos o programa Rede de Olhares de hoje. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui no estúdio. Obrigado pela sua companhia aí em casa. E nós terminamos o programa com o som da venezuelana Yoyo. Até uma próxima. Que vivo imersa no mundo virtual. Tenho problema, que isso não é legal. É divertido, mas isso pontual. Perco o sentido do que é real. Vivo louca pra me compartilhar. Postar um vídeo e ele fica viral. Tem cada foto, nada convencional. Eu vivo no mundo virtual. Que eu fiz, eu vou sair do virtual. Se antes eu era feliz, o que é que eu fiz que agora
agora